O tilintar suave de um garfo no prato de porcelana foi a única coisa que quebrou o encanto. Um instante atrás, minha mãe estava no meio de uma risada, falando sobre seu novo sedã de luxo, e meu pai servia um vinho Cabernet de safra especial. Agora, um silêncio denso e desconfortável pairava sobre a mesa de jantar. Minha avó, Eleonora Vargas, fixou o olhar diretamente em mim. Naquele momento, ela não parecia velha ou delicada. Parecia um predador. "Laura", ela disse. Sua voz era calma, mas tinha o fio de uma navalha. "Você está gostando da casa que eu comprei para você?" Senti um frio na espinha. Eu não conseguia me mover. Senti o sangue sumir do meu rosto. Olhei para os meus pais. Meu pai, Ricardo, de repente ficou fascinado por sua porção de batatas gratinadas. Minha mãe, Helena, estava paralisada. A taça de vinho a meio caminho dos lábios, o sorriso educado em seu rosto vacilando, sim, e em seguida desmoronando por completo. Olhei de volta para minha avó. O impulso de mentir era avassalador para protegê-los, da maneira que sempre fui condicionada a fazer. Mas eu estava tão cansada. Eu tinha 27 anos, usava um casaco de segunda mão e tremia de um frio que havia se instalado no fundo dos meus ossos, porque o aquecimento do meu apartamento era uma piada. "Vó", consegui sussurrar. Minha voz instável. "Eu não tenho uma casa." Seus olhos se estreitaram. Lentamente, ela desviou o olhar para o meu pai. "Então me diga, Ricardo, para onde foram os meus 2,5 milhões de reais? Mas antes de entrarmos nisso, me faça um favor rapidinho e deixe o seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu adoraria saber. Para entender de verdade por que eu fiquei paralisada naquela mesa de jantar, você precisa conhecer as leis não escritas da minha família. Na casa do Siqueira, a verdade era flexível. Sua felicidade era irrelevante. A única coisa que importava era a fachada, como as coisas pareciam para o mundo exterior. Meus pais, Ricardo e Helena, eram especialistas em gerenciamento de imagem. Eles eram um casal impressionante. Meu pai, alto e de cabelos grisalhos, estava sempre vestindo ternos que custavam mais que a entrada de um carro. Minha mãe era esguia, loira, e estava sempre sorrindo, mas era um sorriso que nunca chegava aos olhos. Seus olhos estavam sempre se movendo, avaliando imperfeições, poeira, qualquer sinal de que eu pudesse estar os envergonhando. Eu era a principal imperfeição. Eu não era polida como eles. Eu era introvertida, um pouco desajeitada. E ao me tornar adulta, eu incorporei a única coisa que eles não podiam tolerar. Eu estava passando por dificuldades. Eles não chamavam de dificuldades, é claro. Chamavam de falta de ambição. Minha pobreza era um exercício para fortalecer o caráter. Enquanto minha avó, Eleonora, estava ocupada administrando seu império de negócios global ou morando em sua cobertura em Paris, meus pais viviam confortavelmente com a generosa mesada que ela fornecia e os salários gordos dos empregos que ela havia garantido para eles. Eles moravam em uma casa impecável em um condomínio fechado e bem cuidado. Trocavam de carro a cada 2 anos. Tiravam férias em lugares que eu só via em revistas. E eu morava em um apartamento no porão que tinha um cheiro persistente de mofo. Deixe-me pintar um quadro da minha vida antes daquele fatídico jantar de Natal. Eu tinha 27 anos, tinha 2 empregos para conseguir pagar as contas. Durante o dia, eu era auxiliar de biblioteca, um trabalho tranquilo que pagava muito pouco, mas oferecia uma sensação de paz. À noite e nos fins de semana, eu era barista em uma cafeteria movimentada no centro da cidade. O esgotamento era constante. Era um peso físico nos meus membros. Meus olhos pareciam permanentemente irritados pela falta de sono. Meu apartamento ficava em um prédio que estava a uma infração do Código de Obras de ser interditado. O aquecimento era, na melhor das hipóteses, instável. Em Campos do Jordão, onde os invernos não são brincadeira, isso era um problema sério.
Eu dormia com várias camadas de roupas de lã, às vezes usando um gorro na cama. Muitas vezes, eu conseguia ver minha própria respiração enquanto fazia café pela manhã. Uma goteira persistente no teto do meu banheiro havia criado uma mancha acastanhada que se espalhava. Debaixo dela, eu mantinha um balde de plástico azul velho. Pinga, pinga, pinga. Essa era a trilha sonora constante das minhas noites. Eu implorei ao proprietário para consertar, mas ele apenas dava de ombros e me dizia que o aluguel era barato por um motivo. Eu não tinha como me mudar. O depósito calção para um lugar decente poderia muito bem ser R$1 milhão. Lembro-me de uma tarde particularmente miserável em outubro, alguns meses antes do Natal. Meu velho sedã finalmente tinha pifado. O mecânico disse que o motor havia travado, custaria pelo menos R$7.500 para sequer tentar um conserto. Eu não tinha R$7.500, eu tinha cerca de R$250 na minha conta bancária e uma pilha de roupas que não tinha dinheiro para lavar. Engoli meu orgulho, que era um comprimido amargo. Liguei para o meu pai. Pai, comecei, encolhida sob o toldo da oficina, enquanto uma chuva fria começava a cair. Eu estou numa situação muito ruim. Meu carro morreu e não consigo ir para nenhum dos meus trabalhos sem ele. Você poderia me emprestar o dinheiro? Eu te pago de volta, posso pagar R$250 por semana. Um silêncio longo e revelador pairou na linha. Eu podia ouvir o som fraco de música e conversa ao fundo. Outro de seus jantares. O tilintar de cristais. Laura, meu pai finalmente disse, soltando um suspiro longo e teatral. Era seu suspiro característico de profunda decepção. Nós já conversamos sobre isso. Você precisa aprender a se virar sozinha. Eu sei, pai, mas isso é uma emergência de verdade. Se eu não puder trabalhar, serei demitida. Sua voz ficou fria e moralista. Se nós te resgatarmos toda vez que você encontrar um obstáculo, você nunca desenvolverá resiliência. É assim que se aprende a ser autossuficiente. Se vira. O sistema de ônibus existe por um motivo. Vai ser bom para você. Ele desligou. Descobri mais tarde, por uma das postagens alheias de minha mãe nas redes sociais, que ela havia passado aquela mesma tarde em um spa de luxo com suas amigas. A conta com tratamentos e champanhe chegou a mais de R$7.500. Ela postou uma selfie com o rosto coberto por alguma máscara com flocos de ouro, com a legenda: "Um pouco de autocuidado é essencial. Abençoada." Essa era a realidade do meu mundo. Eles tinham dinheiro para spas, para coleções de vinhos, para refazer completamente o banheiro de hóspedes, porque minha mãe decidiu que preferia metais cromados a níquel escovado. Mas não tinham um centavo para a filha, que só precisava ir trabalhar. Então eu parei de pedir. Deixei aquela última nesga de esperança morrer. Apenas me concentrei em sobreviver. Comecei a pegar o ônibus, o que transformou meu trajeto em uma provação diária de 3 horas. Perdi peso porque estava pulando o almoço para economizar cada real possível para o carro. Meu guarda-roupa consistia no que fosse mais barato no brechó. O casaco que usei no jantar de Natal, R$50 de um brechó. Era um casaco masculino, largo demais nos ombros, mas era de lã grossa e me protegia do pior do vento. Quando o convite para o jantar de Natal chegou, meu primeiro instinto foi dizer não. Eu só queria ficar na minha caverninha fria, comer miojo e dormir por 12 horas. Mas você não recusa um convite do Siqueira, não quando a vovó Eleonora estaria lá. Vovó era de outra estirpe. Ela era formidável, sim, uma bilionária que construiu seu próprio império e lutou para chegar ao topo em um mundo de homens. Ela era dura, mas não era cruel. Ela morava na Europa a maior parte do ano, então nossas visitas eram raras, mas ela sempre mandava cartões de aniversário e feriados e presentes. Ou assim eu pensava. Em cada cartão de aniversário, ela escrevia um pequeno bilhete. Mandei uma coisinha para seus pais te entregarem. Se presenteie com algo especial. Eu nunca vi uma única dessas coisinhas.
Quando eu era mais jovem e mais ingênua, perguntei à minha mãe sobre isso. Ah, querida, a vovó se confunde, mamãe dizia com um aceno displicente da mão. Ela acha que mandou um cheque, mas se esquece. Ela está envelhecendo, Laura. Não mencione isso a ela, você só vai envergonhá-la. Então eu nunca mencionei. Apenas presumi que minha avó, poderosa, tinha um traço peculiar e esquecido. Eu nem me importava com o dinheiro. Eu só gostava de saber que ela estava pensando em mim. Naquele Natal, peguei o ônibus para o bairro dos meus pais. A linha terminava a 1,5 km do condomínio fechado deles, então tive que andar o resto do caminho. Estava nevando e o vento era cortante. Minhas botas baratas tinham uma rachadura na sola e eu podia sentir o frio úmido se infiltrando na minha meia. Finalmente cheguei à sua grande porta da frente, tremendo incontrolavelmente. A casa brilhava com uma luz quente e dourada. Uma guirlanda de designer pendia na porta, uma que provavelmente custou mais do que meu orçamento mensal de comida. Eu bati. Minha mãe abriu a porta. Sua saudação não foi olá ou Feliz Natal. Seus olhos caíram imediatamente no meu casaco e seus lábios se curvaram. Laura, ela sibilou, sua voz um sussurro baixo. Parece que você saiu de um lixão. Tire essa coisa agora mesmo. Coloque no armário dos fundos. Não deixe sua avó te ver com isso. Está frio, mãe, eu disse, entrando no calor glorioso da casa. Você está atrasada, ela retrucou me ignorando. Vá arrumar seu cabelo. Você está um horror e, pelo amor de Deus, tente parecer feliz. Estamos tendo uma noite adorável em família. Não ouse estragá-la com um de seus humores. Eu fugi para o lavabo e encarei meu reflexo. Eu realmente parecia cansada. Minha pele estava pálida e havia manchas escuras sob meus olhos. Tentei alisar meu cabelo bagunçado pelo vento e beliscar um pouco de cor em minhas bochechas. Olhei para a mulher no espelho e senti uma profunda pena dela. Por que eu fazia isso comigo mesma? Por que eu continuava voltando para mais dessa crueldade casual? Porque, no fundo, eu ainda ansiava por uma família. Mesmo que fosse uma falsificada. Eu queria sentar em uma mesa bonita e comer uma refeição quente. Eu queria fingir apenas por uma noite que eu fazia parte de uma família que me amava. Entrei na sala de jantar. A mesa era a imagem da perfeição. Taças de cristal, talheres de prata, guardanapos de linho dobrados em leques elaborados. Um peru enorme e perfeitamente dourado era a peça central. Vovó Eleonora estava na cabeceira da mesa, parecendo a realeza em um vestido verde esmeralda escuro e um simples colar de pérolas. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado. Quando ela me viu, seu rosto se abriu no único sorriso genuíno que eu tinha visto a noite toda. Laura, ela disse, venha aqui, querida. Fui até ela e ela me deu um abraço. Ela cheirava a perfume caro e algo vagamente como cravo. Suas mãos pareciam quentes contra minha pele fria. Você está magrinha, ela disse, me segurando à distância para me olhar melhor. Seus olhos eram perspicazes, captando cada detalhe do meu rosto. Você está se alimentando direito? Estou bem, vó. Menti. Só tenho andado ocupada. Sente-se, ela instruiu. Coma alguma coisa. Ocupei meu lugar. Meu pai estava servindo vinho, evitando deliberadamente meu olhar, já em modo de performance para sua mãe. Então, mãe, ele disse com sua voz retumbante e importante. Como estão os empreendimentos em Londres? Os mercados parecem fortes, pelo que tenho visto. Ele sempre queria falar de dinheiro. Minha mãe estava servindo batatas. Sim, e você viu as fotos que mandei do novo jardim de rosas? Nós realmente melhoramos a aparência da fachada este ano. Ela sempre queria falar de aparências. Eu fiquei quieta. Eu estava faminta. Comi o peru, as batatas, a farofa. Bebi o vinho, que era excelente e espalhou um calor bem-vindo pelo meu peito. Por um tempo, a conversa foi previsivelmente chata. Meus pais se gabavam de seus amigos influentes, de sua recente viagem à Toscana e de como estavam incrivelmente ocupados, o que era a maior mentira de todas.
Eu apenas comi e ouvi, tentando me fazer o menor e mais invisível possível. Então, o clima mudou. Vovó pousou sua taça de vinho. Ela se virou para mim, sua expressão se suavizando. "Sabe, Laura", ela disse, "fiquei tão feliz quando seu pai me disse que você finalmente tinha se estabelecido. Eu estava esperando para saber como você está gostando do novo lugar." Olhei para cima completamente perplexa. Estabelecida onde? Meu pai deixou o garfo cair. O barulho foi ensurdecedor na sala subitamente silenciosa. Minha mãe ficou rígida. Vovó, alheia ao pânico deles, continuou. "A casa, querida. A casa que eu comprei para você." E foi aí que entramos na história. O momento em que o mundo pareceu parar. O momento em que o silêncio na sala se tornou uma presença pesada e física, pressionando-me. O garfo no prato, o olhar intenso. A pergunta: "Laura, você está gostando da casa que eu comprei para você?" O silêncio se estendeu. 1 segundo, 2, 10. Pareceu uma eternidade. Minha mente se esforçava para entender suas palavras. "A casa que eu comprei para você." "Que casa?" Eu encarei minha avó. Ela não era esquecida. Ela não estava confusa. Seus olhos eram tão claros e afiados quanto vidro. Ela estava esperando por uma resposta. Ela esperava que eu dissesse: "Ah, sim, vovó. É maravilhosa. A cozinha é um sonho. O jardim está começando a brotar." Mas eu não conseguia. Sou uma péssima mentirosa. Meus pais são profissionais, mas é uma habilidade que nunca me passaram. Minha voz era um grasnido seco. Limpei a garganta. Meu pai, Ricardo, de repente explodiu em uma risada alta e forçada. Foi um som estridente e latido que não pertencia à atmosfera tensa. Mãe, você conhece nossa Laura? Sempre brincalhona." Ele me lançou um olhar. Seus olhos estavam arregalados, praticamente implorando. Mas por baixo da súplica havia um lampejo de pura fúria. Seus olhos gritavam: "Cale a boca, entre no jogo. Não se atreva a estragar tudo para nós." Minha mãe rapidamente entrou na onda, sua voz em um tom anormalmente agudo. "Sim, a Laura está apenas sendo modesta. Ela absolutamente adora o lugar. Ela está apenas sobrecarregada com sua generosidade, Eleonora. Eles estavam fazendo isso. Ali mesmo, na minha frente, eles estavam construindo uma realidade alternativa, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Mas a vovó Eleonora não estava rindo. Ela nem sequer sorriu. Ela não olhou para eles. Seus olhos permaneceram fixos em mim. "Laura", ela disse novamente, sua voz mais suave agora, mas carregando mais peso. "Por que você disse que não tem uma casa?" Agarrei a borda da mesa, o linho engomado áspero contra as pontas dos meus dedos. Meu coração era um tambor frenético contra minhas costelas. Eu sabia que se contasse a verdade, seria uma detonação. No momento em que eu dissesse as palavras, o mundo deles desabaria. Eles seriam expostos. Eles me desprezariam. As consequências seriam bíblicas. Mas então uma imagem brilhou em minha mente, o balde de plástico azul no meu banheiro. Pinga, pinga, pinga. Pensei na corrente de ar da janela que eu havia selado com fita adesiva. Pensei na voz do meu pai ao telefone, me dizendo que as dificuldades fortalecem o caráter. E então, meus olhos se desviaram para os novos brincos de diamante da minha mãe, brilhando à luz de velas. E algo dentro de mim, um minúsculo e desgastado cordão de lealdade mal colocada que vinha sendo esticado por anos, finalmente se rompeu. "Eu não tenho uma casa, vovó", eu disse. Minha voz estava firme desta vez. "Eu moro em um apartamento no porão na Rua das Acácias. Eu alugo. Custa R$ 900 por mês." Minha mãe soltou um suspiro teatral. "Laura, por que você está mentindo para sua avó?" Ela se virou para Eleonora, a mão estendida como se para confortá-la. Eleonora afastou o braço. "Ela está apenas confusa, Eleonora", minha mãe divagou, suas palavras saindo apressadas. "Ela tem trabalhado demais. Ela não está sendo ela mesma."
Eu sou eu mesma, eu disse. Eu não estava gritando. Estava apenas afirmando um fato. Eu nunca tive uma casa. Eu nunca vi uma casa. Eu não sabia que você me comprou uma casa. O rosto de Eleonora se transformou. O calor evaporou. A confusão desapareceu. Foi substituído por uma fúria fria e dura. Ela parecia a titã da indústria que era. Uma mulher que não tolerava tolos ou mentirosos. Ela pegou a bolsa cara a seus pés e tirou o smartphone. Ela tocou na tela algumas vezes e depois a virou para o meu pai. Ricardo, ela disse, explique isso. Meu pai encarou o telefone. Vi seu pomo de Adão subir e descer enquanto ele engolia em seco. Esta é uma fotografia que você me enviou há 4 meses, disse a vovó, sua voz assustadoramente calma. É uma foto da Laura em frente a uma charmosa casa de campo azul. A legenda diz: Laura se mudando para sua nova casa. Ela está nas nuvens. Obrigada, mãe. Eu me inclinei para a frente. Reconheci a foto. Era de uma viagem em família à represa de Guarapiranga 5 anos antes. Tínhamos alugado uma casa de campo para um fim de semana prolongado. Eu estava sorrindo porque tinha 22 anos e ainda era ingênua o suficiente para ficar feliz por eles me incluírem. Isso é da nossa viagem de férias, eu disse. Isso foi anos atrás. Vovó virou o telefone para minha mãe. E este e-mail? De você, Helena. Datado de fevereiro passado. As reformas na casa da Laura finalmente terminaram. Usamos os 300 mil reais extras que você mandou para o novo telhado e janelas. Ficou absolutamente perfeito. O rosto da minha mãe estava pálido. Ela parecia ter visto um fantasma. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu enviei 2,5 milhões de reais, afirmou a vovó. Não como uma acusação, mas como um fato. Eu transferi para a conta do fundo familiar com instruções explícitas e legalmente vinculativas de que deveria ser usado para a primeira casa da Laura. Eu queria que ela tivesse um começo seguro na vida, uma base. Ela olhou para mim, seus olhos se suavizando por um segundo. Você nunca recebeu? Não? Sussurrei. Você nunca recebeu as chaves de uma casa? Não. Você não tinha conhecimento algum desse dinheiro? Não? Vovó fechou os olhos por um breve momento, respirando fundo uma única vez. Quando os abriu, eles brilhavam não de tristeza, mas de raiva. Para onde foi o dinheiro? Ela perguntou, seu olhar cravado no meu pai. Ricardo enxugou uma gota de suor da têmpora com o guardanapo. Mãe, por favor, não vamos discutir assuntos financeiros no jantar de Natal. Onde? Ela repetiu, sua voz subindo. Foi o dinheiro? Nós o investimos, gaguejou Ricardo. Para ela, estávamos protegendo seu ativo. O mercado tem estado tão volátil. Achamos que era mais prudente mantê-lo na conta principal até que ela estivesse mais madura, pronta. Eu tenho 27 anos, eu disse. Quando exatamente eu estaria pronta? Você não consegue nem manter um carro confiável, minha mãe retrucou. Seu medo instantaneamente se transformando em veneno direcionado a mim. Olhe para você. Você é um desastre. Se tivéssemos lhe dado uma casa de 2,5 milhões de reais, você a teria deixado virar ruínas. Estávamos sendo pais responsáveis. Responsáveis? Ecoou a vovó. Ela empurrou a cadeira para trás e se levantou. O som arranhou ruidosamente o piso de madeira. Você me disse que ela estava morando lá, disse a vovó. Você mentiu para mim, por anos. Nós não mentimos, chorou minha mãe, lágrimas gordas começando a rolar por suas bochechas. Eram reais, falsas, eu não conseguia mais dizer. Nós pensamos nela como a casa dela, em princípio. Estávamos apenas esperando o momento certo. E os 300 mil para as reformas? Pressionou a vovó. O novo telhado e janelas? Silêncio. Notei que você refez completamente sua cozinha neste verão, Helena, disse a vovó, sua voz como gelo. Parece muito sofisticada. Minha mãe olhou para o prato. E Ricardo? Continuou a vovó, virando-se para meu pai. Aquele carro esporte novo na garagem.
É um leasing? Ou você o comprou à vista? Meu pai permaneceu em silêncio. O olhar da vovó varreu a sala opulenta, observando a arte cara, o lustre de cristal, a pura abundância de comida na mesa. Então seus olhos pousaram de volta em mim. Ela olhou para o meu casaco de lã de R$ 50 pendurado perto da porta. Ela olhou para minhas botas rachadas e gastas. Ela olhou para o meu rosto magro. Você tem vivido neste luxo, ela sussurrou, sua voz tremendo de incredulidade, enquanto minha neta vive em... Ela parou, incapaz de terminar. Ela se virou para mim. Onde é que você mora, Laura? Um apartamento no porão na Rua das Acácias, repeti. É seguro? Não especialmente, admiti. A fechadura da porta principal do prédio está quebrada e o aquecimento é intermitente. Vovó soltou um som que era meio soluço, meio suspiro de raiva. Ela agarrou sua bengala. Pegue seu casaco, Laura. Mãe, sente-se, gritou meu pai, finalmente encontrando sua voz. Ele se levantou, tentando usar sua altura para intimidá-la. Você está fazendo uma cena. Podemos explicar isso. Há implicações fiscais que você não está entendendo. Não estou interessada em suas explicações. A vovó o interrompeu. Ela contornou a mesa e colocou a mão no meu ombro. Nós estamos de saída. Para onde vocês poderiam ir? Gritou minha mãe. Nós nem servimos a sobremesa. Parece que perdi o apetite, disse a vovó secamente. Laura, me leve ao seu apartamento. Você não pode ir lá, gritou meu pai. É um buraco completo. Você ficaria horrorizada. Se é bom o suficiente para minha neta morar, retrucou a vovó, sua voz tremendo de fúria. Então é bom o suficiente para eu ver. Ela me puxou para cima. Vovó, eu disse suavemente, eu vim de ônibus. Depois andei. Vovó congelou. Ela olhou para minhas botas úmidas. Você andou? Sussurrou. Nesta neve? Eu assenti. Ela olhou para meus pais, uma última vez. A expressão em seu rosto era de absoluta finalidade. Era o olhar de uma ponte sendo queimada até o chão, sem esperança de ser reconstruída. Chame um táxi, ela ordenou ao meu pai. Mãe, não seja... Chame um táxi! Ela rugiu. Foi a primeira vez que a ouvi levantar a voz daquele jeito. O som ecoou na sala de teto alto. Meu pai pegou o telefone desajeitadamente, suas mãos tremendo tanto que ele quase o deixou cair. Minha mãe apenas sentou em sua cadeira, chorando em seu guardanapo de linho. A culpa é toda sua, ela sibilou para mim por trás do pano. Sua pirralha ingrata, você estragou o Natal. Eu apenas olhei para ela. Pela primeira vez na minha vida, suas palavras não tinham poder. Elas não ardiam, apenas pareciam vazias. Eu não disse nada, apenas disse a verdade. Vovó pegou minha mão, seu aperto surpreendentemente forte. Venha, Laura, ela disse. Acabamos aqui. Nós caminhamos até a porta. Vesti meu casaco de segunda mão, grande demais. Vovó vestiu seu elegante casaco de cachemira. Ficamos na grande varanda no frio cortante, esperando o táxi. A porta da casa dos meus pais se fechou atrás de nós, bloqueando o calor e a luz. Mas ali, no frio, segurando a mão da minha avó, eu me senti mais aquecida e segura do que em anos. A viagem de táxi foi silenciosa, mas não era o silêncio sufocante da sala de jantar dos meus pais. Era uma quietude pesada e contemplativa. O motorista, um homem mais velho que parecia já ter visto sua cota de dramas noturnos, continuava olhando pelo retrovisor. Ele via uma senhora idosa vestida com pérolas e cachemira, sentada ao lado de uma jovem com um casaco surrado e grande demais. Ele devia estar curioso sobre nossa história, mas teve o bom senso de não perguntar. Ele apenas dirigiu. Vovó Eleonora olhava pela janela, o maxilar cerrado, enquanto as luzes da cidade riscavam seu rosto. Suas mãos estavam enroladas na cabeça prateada de sua bengala, os nós dos dedos brancos. Eu era um feixe de nervos. Estava profundamente envergonhada de mostrar a ela onde eu morava. Uma coisa era descrever,
outra era tê-la como testemunha. Há uma humilhação única em revelar suas dificuldades a alguém que você respeita, especialmente quando essa pessoa é bilionária. Não é uma área muito boa, vovó, sussurrei enquanto o táxi saía da rua principal. As casas ficavam menores e mais precárias. Os postes de luz eram menos numerosos e mais distantes. A neve aqui não era o pitoresco manto branco do bairro dos meus pais. Era uma lama cinzenta e pisoteada. Eu não me importo com a área, Laura, ela disse, sua voz firme. Eu me importo com você. Ele parou em frente ao meu prédio, um bloco de tijolos de 3 andares, baixo e atarracado, dos anos 70, que parecia ter sido esquecido pelo tempo. A porta principal estava escorada com um pedaço de concreto quebrado, porque o sistema de interfone estava morto. A única luz no corredor piscava erraticamente, lançando sombras longas e dançantes nas paredes manchadas de água. Vovó pagou o motorista, entregando-lhe uma nota de R$ 100 por uma corrida de 30. Ficamos na calçada rachada por um momento. Um gato de rua sibilou para nós de debaixo de uma caçamba de lixo próxima. "É aqui?" ela perguntou, sua voz baixa. "Sim", eu disse. "Eu moro no porão, apartamento 1B. Entramos. O cheiro nos atingiu primeiro. Uma mistura de umidade, gordura de cozinha velha e um odor metálico fraco que eu nunca consegui identificar. As narinas da vovó se dilataram, mas ela não se encolheu. Descemos o pequeno lance de escadas para o nível do porão. Tive dificuldade com minha chave, tendo que balançá-la e levantar a maçaneta de um jeito específico para a fechadura girar. "Bem-vinda ao meu palácio", eu disse com uma fraca tentativa de humor, abrindo a porta. Acendi a luz. O cômodo estava exatamente como eu o deixei, um quadrado pequeno e triste. Uma mini cozinha em um canto com apenas 2 bocas de fogão funcionando, um futon irregular que servia tanto como o meu sofá quanto minha cama. Uma mesa dobrável barata era minha área de jantar. E no banheiro, o balde de plástico azul, coletando um gotejamento lento e rítmico. Pinga, pinga. Vovó entrou lentamente, o toque-toque-toque de sua bengala ecoando no linóleo barato. Ela olhou para as janelas embaçadas de condensação e seladas com fita adesiva prateada para impedir as correntes de ar. Ela olhou para o pequeno aquecedor elétrico no canto, minha única fonte de calor consistente, zumbindo. Ela entrou no minúsculo banheiro e encarou o balde. Ela olhou para a mancha de água amarelo-marrom no teto, que se espalhava como uma doença. "Há quanto tempo?" ela perguntou. Sua voz mal um sussurro. "A goteira?" "Cerca de 6 meses", eu disse. "O proprietário vive prometendo dar uma olhada. E o aquecimento?" "O radiador liga de vez em quando. Na maior parte do tempo, eu dependo do aquecedor elétrico." Ela se virou para mim. Sob a luz forte e nua do meu apartamento, a fúria do jantar havia se dissipado, substituída por uma tristeza profunda e visceral. "Eles sabiam", ela disse. "Ricardo e Helena. Eles sabiam que você estava vivendo assim. Eles me deixaram aqui uma vez", eu disse. "Logo depois que meu carro morreu. Mamãe se recusou a sair do carro. Disse que cheirava a legumes cozidos. Papai apenas me disse que eu precisava trabalhar mais para poder pagar um lugar melhor." Vovó fechou os olhos e uma única lágrima traçou um caminho através do pó em sua bochecha. "Eu mandei o dinheiro para a sua casa há 4 anos. Ela sussurrou. 4 anos, 2,5 milhões de reais. O suficiente para comprar uma bela casa à vista. O suficiente para móveis, um carro, uma vida. Ela abriu os olhos e examinou o quarto novamente. Viu meus 2 pares de sapatos gastos perto da porta. Viu minha pequena pilha de livros da biblioteca no chão. Viu a pintura inacabada apoiada no canto. Uma tela de um mar tempestuoso, feita com tintas acrílicas baratas, porque eu não podia pagar por óleos de verdade. "Você sobreviveu a isso", ela disse, sua voz embargada. "Você sobreviveu." Enquanto eles compravam carros esportivos e iam para a Toscana. "Eu estou bem, vovó", eu disse, instintivamente tentando confortá-la. "Estou me virando.
Você não deveria ter que se virar. Ela gritou, batendo com a bengala no chão. O som foi como um tiro no pequeno cômodo. Você é minha neta. Você é uma Vargas. Eu trabalhei a vida inteira para garantir que minha família nunca, jamais, tivesse que viver em um lugar como este. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Ela caminhou até mim e segurou meu rosto entre as mãos. Suas palmas eram impossivelmente macias contra minha pele áspera e rachada. Eles roubaram de você, ela disse, sua voz firme e clara. Eles não roubaram apenas o meu dinheiro, Laura. Eles roubaram sua segurança. Eles roubaram sua juventude. Eles roubaram anos da sua vida. Eu pensei que você tinha me esquecido. Confessei, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. Eu pensei, talvez eu não fosse boa o suficiente. Por isso os presentes de aniversário que você mencionava nunca chegavam. Vovó me puxou para um abraço forte, segurando-me com tanta força que eu podia sentir os botões de seu casaco pressionando meu peito. Eu nunca te esqueci. Ela sussurrou em meu cabelo. Nunca. Jamais. Eu fui uma tola. Eu confiei neles. Presumi que eles te amavam tanto quanto eu. Eu estava errada. Ela se afastou, seu rosto uma máscara de pedra mais uma vez. A tristeza se foi, substituída por aço. Faça uma mala, ela ordenou. O quê? Faça uma mala. Você não vai passar mais uma noite neste lugar. Para onde vamos? Para um hotel, o melhor da cidade. E então, amanhã, vamos consertar isso. A suíte do hotel era maior que todo o meu prédio de apartamentos. O carpete era tão grosso que meus pés afundavam nele. A cama era uma montanha de travesseiros brancos e lençóis impecáveis. E era quente. Gloriosamente, maravilhosamente quente. Vovó pediu uma quantidade absurda de serviço de quarto. Sopa, sanduíches, massa, chá quente e um bolo de chocolate decadente. Eu comi como um lobo, enquanto ela apenas bebia seu chá e me observava com uma expressão indecifrável. Depois que comemos, ela não dormiu. Ela sentou-se na grande escrivaninha na sala de estar da suíte, colocou seus óculos de leitura e pegou seu telefone e um pequeno caderno de couro. Vá descansar um pouco, Laura, ela disse. Tenho algum trabalho a fazer. O que você está fazendo? Perguntei, hesitando na porta do quarto. Estou fazendo uma lista, ela disse sombriamente. Estou revisando cada transferência bancária, cada e-mail, cada mensagem de texto dos últimos 5 anos. Estou montando um caso. Fui parar de a cama, mas fiquei acordada por horas, ouvindo. Pela porta aberta, eu podia ouvir sua voz baixa e imponente ao telefone, mesmo sendo madrugada. Ela estava falando com seus banqueiros em Zurique, seus advogados em Nova York. Ouvi fragmentos de suas conversas. Congelem as contas. Sim, todas elas. A pessoal do Ricardo, a da Helena também. Não me importa que seja véspera de Natal. Faça isso agora. Quero os registros da escritura da propriedade na Lagoa Cristalina. Sim, aquela que eles compraram há 3 anos. Quero saber em nome de quem está. Coloque o Dr. Arthur Bittencourt na linha. Preciso dele em seu escritório às 9 da manhã em ponto. Diga a ele para trazer os documentos originais do fundo. Ela era um general comandando um exército. Ela era metódica, precisa e absolutamente aterrorizante. Finalmente adormeci ao som de sua caneta, arranhando o papel, e sua voz baixa e furiosa, desmontando a vida dos meus pais. Acordei com a luz do sol, se infiltrando pelas cortinas pesadas. Por um momento, fiquei desorientada pela opulência, e então tudo voltou de uma vez. O jantar, o táxi, o balde. Entrei na sala de estar. Vovó ainda estava na escrivaninha. Ela usava o mesmo vestido esmeralda, embora tivesse tirado as pérolas. A mesa estava coberta de pilhas de papel que ela deve ter pedido para a equipe do hotel imprimir durante a noite. Ela parecia exausta, mas seus olhos brilhavam com uma energia feroz e focada. Bom dia, ela disse, sem levantar os olhos de um documento. Você dormiu alguma coisa? Perguntei. Não. Vou dormir quando isso acabar. Ela pousou o papel e finalmente se virou para mim.
Sente-se, Laura. Preciso te dizer o que vai acontecer hoje. Sentei-me no sofá macio. Eu descobri tudo, ela disse. E é muito pior do que eu imaginava. Meu estômago se revirou em um nó. Como poderia ser pior? Os 2,5 milhões para casa foram apenas o começo, ela disse. Eu também tenho enviado a você uma mesada mensal, R$ 12.500 por mês, desde que você fez 21 anos. Meu queixo caiu. O quê? Eles me disseram que estavam colocando em uma conta poupança de alto rendimento para você. Disseram que você queria economizar tudo para começar um negócio um dia. Eu nunca vi um centavo disso, eu disse, minha voz oca. Eu tenho trabalhado por R$ 13 a hora. Eu sei, ela disse. Eles pegaram isso também. E o dinheiro da matrícula que eu enviei para sua inscrição na Faculdade de Artes de São Paulo, aquela que eles me disseram que você decidiu não cursar? Eu não decidi não ir, gritei. Mamãe me disse que não podíamos pagar as taxas de inscrição, muito menos a mensalidade. Ela disse que meu portfólio não era forte o suficiente para uma bolsa de estudos e que eu deveria ser mais realista. A mão da vovó se fechou em um punho branco na mesa. Eles mentiram para você para te manter por baixo, ela sibilou. E mentiram para mim para manter o dinheiro fluindo. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade coberta de neve. Eu criei este monstro, ela disse, suavemente. Eu dei a eles demais, e isso os tornou fracos. E a fraqueza deles os tornou gananciosos. E a ganância deles os fez predar a única pessoa que deveriam ter morrido para proteger. Ela se virou para mim, seus olhos em chamas. Nós vamos ao escritório do advogado em 1 hora. Seus pais foram convocados. Eu não quero vê-los, eu disse, sentindo-me enjoada. Eu não consigo. Você não terá que dizer uma única palavra, disse a vovó. Eu farei toda a conversa, mas você precisa estar lá. Você precisa testemunhar isso. Você precisa ver a verdade ser trazida à luz. Ela colocou as mãos nos meus ombros. Hoje, nós os impedimos de reescrever sua história, ela disse. Hoje, você começa a escrever a sua própria. E o primeiro capítulo é sobre pegar de volta o que lhe pertence. Pela primeira vez na minha vida, olhando em seus olhos ferozes e determinados, eu não me senti como uma vítima. Eu não me senti como uma parente pobre. Eu me senti como uma Vargas. Ok, eu disse. Estou pronta. Bom, ela disse com um aceno de cabeça. Agora vá tomar um banho. Mandei entregar algumas roupas. Devem chegar a qualquer minuto. Você não vai entrar naquele escritório com um casaco de brechó. Você vai entrar lá como a herdeira da fortuna Vargas. Uma batida na porta confirmou suas palavras. Um funcionário do hotel entrou empurrando uma arara de roupas. Um casaco preto sob medida. Botas de couro caras. Um suéter de cachemira em um cinza pomba suave. Calças que serviam perfeitamente. Vesti-me e olhei para o meu reflexo. Eu parecia um pouco mais alta. As roupas não mudaram quem eu era por dentro, mas pareciam uma armadura. Vovó deu um único aceno de aprovação quando me viu. Vamos, ela disse. É hora do acerto de contas. O escritório de advocacia de Arthur Bittencourt ocupava o último andar de um arranha-céu de vidro no centro da cidade. Era o tipo de lugar com pisos de mármore e vozes abafadas e reverentes. Entrei ao lado da minha avó, vestindo as roupas novas, o casaco elegante, as botas sólidas e quentes. Eu me sentia como uma pessoa diferente. Não me sentia como a garota do apartamento do porão. Eu me sentia blindada. Subimos no elevador até o 50º andar em silêncio. Meu coração era um tambor frenético contra minhas costelas. Eu estava apavorada de vê-los, do que eles poderiam dizer, de como eles poderiam tentar distorcer isso e fazer parecer minha culpa. Vovó sentiu meu medo e apertou minha mão. Cabeça erguida, Laura. Ela sussurrou. Você não fez nada de errado. São eles que deveriam ter medo. Fomos levados a uma grande sala de conferências com uma enorme mesa de mogno e uma vista panorâmica da cidade. Meus pais já estavam lá,
sentados de um lado da mesa como réus. Meu pai, Ricardo, usava um de seus melhores ternos, mas estava amassado. Sua gravata estava torta. Ele parecia não ter dormido. Minha mãe, Helena, usava óculos de sol grandes, que ela tirou quando entramos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando me viram, ambos ficaram tensos. Vi os olhos de minha mãe piscarem sobre meu casaco novo e um lampejo de pura inveja cruzou seu rosto antes que ela pudesse escondê-lo. Então, disse meu pai, tentando um tom confiante que falhou completamente. Estamos mesmo fazendo isso? Com advogados? Mãe, isso é um absurdo. É um assunto de família. Não há nada a discutir, disse a vovó, sua voz gélida. Ela permaneceu de pé na cabeceira da mesa. Sente-se, Laura. Sentei-me em uma cadeira de couro macia ao lado dela, em frente aos meus pais. Dr. Arthur Bittencourt entrou na sala. Ele era um homem alto e imponente, de cabelos grisalhos e olhos severos. Ele carregava um fichário grosso, que colocou na mesa com um baque pesado e final. Bom dia, disse ele, seu tom desprovido de calor. Vamos começar. Estamos aqui para tratar da apropriação indébita sistemática de fundos do Fundo Eleonora Vargas, especificamente os fundos designados para a beneficiária, a senhorita Laura Siqueira. Meu pai soltou uma risada nervosa. Apropriação indébita? Essa é uma palavra muito forte, Arthur. Nós somos os curadores. Temos discricionariedade fiduciária. Arthur olhou para meu pai por cima dos óculos. Discricionariedade não se estende a desvio de dinheiro, Ricardo. O rosto do meu pai ficou vermelho escuro. Vamos começar com a transferência de 2,5 milhões de reais, enviada em 10 de junho, 4 anos atrás, disse Arthur, abrindo o fichário. A transferência foi explicitamente marcada como para Laura, compra de casa. Onde está esse dinheiro? Ricardo limpou a garganta, olhando para minha mãe, que encarava atentamente a mesa polida. Nós sentimos que a Laura não estava preparada para as responsabilidades de ser proprietária de uma casa, disse Ricardo, sua voz suave de vendedor surgindo. Ela era jovem, desfocada. Não queríamos sobrecarregá-la com impostos e manutenção. Então nós garantimos o ativo. Garantiram onde? Perguntou a vovó. Sua voz era baixa, mas cortou a sala. Em nosso portfólio de investimentos principal, respondeu Ricardo rapidamente. Onde poderia crescer? Com segurança. Arthur tirou um documento do fichário e o deslizou pela mesa. Este é o seu extrato bancário daquele mês, Ricardo. No dia seguinte, ao depósito de 2,5 milhões, houve um saque de 2,4 milhões reais, pago à imobiliária Lagoa Cristalina. A sala ficou em silêncio absoluto. Parei de respirar. Lagoa Cristalina, a comunidade mais exclusiva e privada do estado, um lugar para os ultra-ricos construírem suas casas de veraneio. Você comprou uma casa no lago? Sussurrei. Minha mãe olhou para cima, o lábio inferior tremendo. Foi um investimento. Para você, Laura, imóveis são o investimento mais sólido. Meu nome está na escritura? Perguntei, minha voz ganhando força. Arthur respondeu por eles. Não, a escritura está em nome de Ricardo e Helena Siqueira. Senti uma onda de náusea. Você me disse que não podia me emprestar R$ 7.500 para consertar meu carro. Eu disse, minha voz tremendo com uma raiva que finalmente estava transbordando. Você me deixou pegar 3 horas de ônibus para ir trabalhar, enquanto você tinha uma casa no lago. Não podíamos simplesmente liquidar um ativo importante por um conserto de carro menor, retrucou meu pai. Você não tem noção de finanças, Laura. Dinheiro não dá em árvore. Arthur deslizou outro papel pela mesa. E os 300 mil reais para reformas? Pagaram por uma cozinha nova e um deck para o barco na casa do lago. Isso também foi para o benefício da Laura? Você tem que manter o valor da propriedade, chorou minha mãe. Tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. E a mesada mensal? Continuou Arthur, sua voz implacável.
R$ 12.500 por mês, destinados às despesas de subsistência da senhorita Siqueira, transferidos do fundo para sua conta pessoal, todos os meses, por 6 anos. Isso era para taxas administrativas, disse Ricardo, o suor agora brilhando em sua testa. Gerenciar um fundo deste tamanho é um trabalho complexo. Taxas administrativas? A vovó bateu a palma da mão na mesa. Você usou o dinheiro do supermercado da minha neta para pagar a mensalidade do seu clube de golfe? Eu vi os extratos, Ricardo. As viagens para Paris, as roupas de grife. Ela apontou um dedo trêmulo para eles. Vocês a deixaram viver em um porão úmido com um balde pegando gotas do teto, sibilou a vovó, enquanto vocês bebiam chardonnay em um deck de barco que foi pago com a herança dela. Nós íamos dar tudo a ela eventualmente, soluçou minha mãe. Quando ela estivesse estabelecida, quando se casasse, estávamos protegendo o futuro dela. Eu sou o futuro dela, disse a vovó, e estou aqui para informar que o futuro dela não envolve mais vocês. Meus pais se olharam presos e expostos. Suas desculpas haviam acabado. As mentiras haviam falhado. Arthur fechou o fichário com um estalo seco. O valor total desviado, considerando a soma inicial, a mesada e os juros projetados, chega a pouco mais de R$ 4 milhões, afirmou ele. Isso constitui furto qualificado e estelionato. O rosto do meu pai ficou de um cinza pálido e doentio. Você vai prestar queixa? Vovó olhou para o filho. Vi a dor profunda em seus olhos, a agonia de uma mãe percebendo que seu próprio filho era um ladrão e um mentiroso. Eu deveria, ela disse suavemente, eu deveria deixar você ir para a prisão. Minha mãe começou a lamentar. Por favor, Eleonora, pense no nome da família, o escândalo. Ele é seu filho. Laura é minha neta, respondeu a vovó. E neste momento, ela é a única família que reconheço nesta sala. O ar estava pesado com o terror dos meus pais. Eles não tinham medo de perder meu amor. Isso nunca fora valioso para eles. Eles tinham medo de perder seu dinheiro, seu status, sua liberdade. Vovó levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala. Eu não vou mandar vocês para a prisão, ela disse. Meu pai soltou um suspiro enorme e trêmulo de alívio. Oh, graças a Deus. Mãe, obrigado. Nós vamos consertar isso. Podemos acertar um plano de pagamento. Fique quieto, ordenou a vovó. Ela se virou para Arthur. Leia o adendo. Arthur abriu um novo documento, um carimbado em vermelho. A partir desta manhã, a senhora Eleonora Vargas executou uma revisão em seu plano de sucessão. Ele leu em um tom monótono que tornou as palavras ainda mais devastadoras. Anteriormente, o patrimônio seria dividido igualmente entre seu filho, Ricardo Siqueira, e várias instituições de caridade, com um fundo menor para Laura Siqueira. Meus pais assentiram. Este era o futuro com o qual contavam. O plano revisado, continuou Arthur, remove Ricardo e Helena Siqueira como beneficiários em sua totalidade. Minha mãe ofegou, um som agudo e ferido. O quê? Vocês estão deserdados, afirmou a vovó sem rodeios. Vocês não recebem nada, nem a empresa, nem as propriedades, nem um único real. Você não pode fazer isso, gritou Ricardo, pulando e batendo as mãos na mesa. Eu sou seu filho. Eu te ajudei a construir essa empresa. Você se serviu dos cofres da empresa, disse a vovó calmamente. Sente-se, Ricardo. Ele permaneceu firme, tremendo de raiva. Isso é influência indevida. Ela te envenenou contra nós. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. Olhe para ela, bancando a coitadinha. Ela provavelmente orquestrou tudo isso. Olhei para meu pai, o homem que deveria me proteger, e não senti nada além de uma vasta e vazia distância. Ele não me conhecia de jeito nenhum. Eu não orquestrei nada, eu disse em voz baixa. Eu apenas respondi a uma pergunta. Leia o resto, Arthur, ordenou a vovó. A senhorita Laura Siqueira é agora a única herdeira do patrimônio Vargas, leu Arthur.
Ela também é nomeada como a nova curadora principal, com efeito imediato. Isso lhe dá controle total sobre todos os ativos atuais do fundo familiar. Meus pais me encararam. Pela primeira vez na minha vida, eles não estavam me olhando com pena ou desdém. Estavam me olhando com medo. O poder havia mudado irrevogavelmente. Eu não era a garota implorando por uma passagem de ônibus. Eu era quem assinava os cheques. Laura, sussurrou minha mãe, sua voz instantaneamente se tornando melosa e doce. Laura, querida, você não faria isso conosco. Nós somos seus pais. Nós te criamos. Colocamos um teto sobre sua cabeça. Vocês colocaram um teto sobre suas próprias cabeças com o meu dinheiro, eu disse. Nós cometemos um erro, implorou meu pai, sua voz grossa de desespero. Não somos perfeitos, mas você não pode simplesmente nos cortar. Como vamos viver? A hipoteca, os carros... A casa em que eu morava tinha um balde no chão, eu disse. Tenho certeza que vocês vão dar um jeito. Isso fortalece o caráter, não é, pai? Ele se encolheu como se eu o tivesse esbofeteado. Vovó falou novamente. Há um último assunto. A propriedade na Lagoa Cristalina. É nossa, disse Ricardo. A escritura está em nosso nome. Comprada com fundos roubados, lembrou o Arthur. Podemos entrar com uma ação cível para apreendê-la como um ativo criminoso. Será público. Será confuso. As manchetes serão desagradáveis. Fraude na família Siqueira. Meu pai fechou os olhos. Ele não suportaria o escândalo. Toda a sua identidade era construída sobre sua posição social. Ou, disse Arthur suavemente, vocês podem passar a escritura para a Laura hoje, voluntariamente, como um pagamento parcial dos fundos roubados. Se o fizerem, Eleonora concordará em não prosseguir com acusações criminais. Eles não tinham escolha. Era a casa do lago ou prisão. Tudo bem, cuspiu meu pai. Tudo bem, pegue tudo. Arthur deslizou os documentos de transferência da escritura pela mesa e entregou uma caneta ao meu pai. Meu pai assinou seu nome com tanta força que pensei que a caneta rasgaria o papel. Minha mãe assinou, suas lágrimas borrando a tinta. Arthur pegou os papéis de volta. Ele revisou as assinaturas. Está feito, anunciou. Ele olhou para mim. Parabéns, senhorita Siqueira. Você agora é a proprietária da propriedade na Lagoa Cristalina. Eu encarei os papéis. Eu era dona de uma casa. Uma casa que eu havia pago com anos de fome, frio e desespero silencioso. Vovó caminhou até meus pais. Ela olhou para eles, uma figura de imenso poder. Ricardo, ela disse suavemente. Você deixou minha neta tremer em um porão enquanto você sentava no seu deck e bebia vinho. Ele tentou falar, mas ela levantou a mão. Você construiu sua vida sobre a miséria dela, ela disse. Tenho vergonha de você. Tenho vergonha de ter criado um filho que pudesse ser tão cruel com sua própria filha. Mãe, ele sussurrou. Não me chame assim, ela disse. Não por um bom tempo. Saiam. Mas como vamos para casa? Perguntou minha mãe, parecendo genuinamente perplexa. Viemos com o Porsche. Esse é um carro da empresa, alugado através da Corporação Vargas, disse Arthur com naturalidade. Todos os ativos da empresa estão sendo recolhidos hoje. Acredito que o ponto de ônibus fica a 2 quadras a leste. Meu pai me olhou uma última vez, seus olhos ardendo com um ódio venenoso. Você acha que venceu? Ele disse. Mas você é fraca. Você não sabe como este mundo funciona. Você vai falhar e vai voltar rastejando. Eu sobrevivi a você por 27 anos, eu disse. Acho que vou ficar bem. Eles saíram da sala parecendo menores, esvaziados, comuns. Quando a porta se fechou, o silêncio que encheu a sala não era pesado. Era limpo. Vovó afundou em sua cadeira, soltando um suspiro longo e cansado. Você está bem? Perguntei, ajoelhando-me ao seu lado. Ela tocou minha bochecha. Estou triste, admitiu. Mas também estou aliviada. Acabou. Ela olhou para a escritura na mesa. Então, ela disse, um pequeno sorriso finalmente aparecendo em seus lábios. Você tem uma casa agora? Vamos vê-la? Eu sorri de volta.
Sim, eu gostaria muito. Mas antes de sairmos, Arthur limpou a garganta. Mais uma coisa, Laura. Sua avó também transferiu o controle do seu fundo pessoal diretamente para você. O pagamento retroativo, a mesada roubada, tudo foi reposto de suas contas pessoais. Você tem acesso imediato a 4 milhões de reais. Eu encarei o número no papel. Não parecia real. O que eu faço com isso? Perguntei completamente sobrecarregada. Vovó se levantou e pegou sua bengala. O que você quiser, minha querida, ela disse. Compre um carro novo. Compre todas as tintas a óleo de São Paulo. Ou apenas deixe o dinheiro lá. É seu. De mais ninguém. Sem mais amarras. Saímos do escritório e descemos para a rua. O ar de inverno era cortante, mas pela primeira vez eu não senti o frio. Chamei um táxi eu mesma. Abri a porta para minha avó. Para o lago, eu disse ao motorista. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava preocupada com o custo da corrida. 2 dias depois, voltei ao meu apartamento no porão pela última vez. Eu não estava voltando para morar, estava indo para empacotar. Vovó insistiu em vir comigo. Ela disse que não queria que eu ficasse naquele bairro sozinha, mas eu sabia o verdadeiro motivo. Ela não queria que eu estivesse sozinha se eles aparecessem. E ela estava certa. Estávamos no meio de encaixotar meus livros quando as batidas começaram na porta. Bam, bam, bam. Não era uma batida, era um soco. Laura, abra esta porta agora mesmo. Era meu pai. Sua voz estava rouca e furiosa. Olhei para a vovó, que estava sentada calmamente na minha cadeira dobrável, as mãos apoiadas na bengala. Ela me deu um leve aceno de cabeça. Abra. Ela gesticulou com os lábios. Fui até a porta, minhas mãos tremendo levemente, não de medo, mas de adrenalina. Deslizei o ferrolho e abri a porta. Meu pai estava lá, parecendo um trapo. Ele usava o mesmo terno do escritório do advogado, agora profundamente amassado. Seu cabelo estava uma bagunça. Atrás dele, minha mãe tremia com um casaco fino demais para o tempo. Você! Ele rosnou, tentando passar por mim. Mantive minha posição, bloqueando a porta. O que você quer? Você virou a mente dela contra nós. Ele gritou, saliva voando de sua boca. Você bancou a coitadinha patética e roubou nossas vidas inteiras. Eu não roubei nada, eu disse calmamente. Apenas peguei de volta o que sempre foi meu. Nunca foi seu, ele gritou. Nós gerenciamos aquele dinheiro. Nós construímos aquela vida. Você acha que pode simplesmente entrar e tomar conta? Você não sabe a primeira coisa sobre nada disso. Eu sei que você não gasta em férias quando sua filha está escolhendo entre pagar o aluguel e comer. Retruquei. Ele avançou, o rosto roxo de raiva, o dedo apontado para o meu rosto. Sua ingrata pá. A bengala da vovó bateu no chão com um estalo alto. Ricardo congelou. Ele olhou por cima de mim e a viu sentada ali na penumbra do meu apartamento. Mãe, ele sussurrou. Não, disse a vovó, sua voz perigosamente baixa. Ela se levantou e caminhou até a porta, parando ao meu lado como uma sentinela. Você vem à casa dela, a casa a qual você a condenou, e a ameaça. Ela te manipulou, implorou Ricardo. Ela mentiu. Ela fez tudo parecer muito pior do que era. Olhe ao seu redor, Ricardo, ordenou a vovó, varrendo o braço para indicar o cômodo. Olhe para as manchas de água. Olhe para a janela remendada com fita. Isso é uma mentira? O mofo na parede é uma mentira? Ele se recusou a olhar. Ele não conseguia. Você tirou tudo de mim primeiro, eu disse a ele, olhando-o nos olhos. Você tirou minha confiança. Você tirou minha paz de espírito. Você me deixou pensar que eu era inútil para que você pudesse ter uma vida mais confortável. Estávamos te protegendo. Ele insistiu, mas a mentira era frágil e transparente agora. Vocês estavam se protegendo, eu disse. Estavam protegendo sua preciosa imagem. Minha mãe deu um passo à frente, chorando. Eram lágrimas de verdade desta vez, eu acho, mas eram lágrimas de pura autopiedade. Por favor, Laura,
Ela soluçou, tentando pegar meu braço. Eu me afastei. Nós somos sua família. Isso não conta para nada? Cometemos um erro. Fale com sua avó. Apenas peça a ela para nos devolver a mesada. Temos contas a pagar. As taxas do clube estão vencendo. Eu apenas a encarei. Mesmo agora, em pé na miséria em que eles me permitiram viver, ela estava preocupada com a mensalidade do clube. Nenhuma palavra sobre como eu estava, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma exigência de dinheiro. Nós éramos família. Eu disse em voz baixa, até que vocês decidiram que um carro novo era mais importante do que eu. Você vai falhar, cuspiu Ricardo, sua raiva retornando quando viu que a súplica não estava funcionando. Você é fraca. Você estará de volta à sarjeta dentro de 1 ano. Ela sobreviveu à sua negligência, disse a vovó, parando na minha frente protetoramente. Ela sobreviveu à sua ganância e à sua crueldade. Ela ainda está de pé. Ela é mais forte do que você jamais será. Vovó olhou para eles com um ar de finalidade absoluta. Vão embora, ela ordenou. E se vocês chegarem perto dela ou a contatarem novamente, farei a única coisa que me contive. Eu os deserdarei publicamente. Garantirei que o nome Siqueira seja sinônimo de ladrão em todos os jornais deste estado. Ricardo encarou a vovó, depois a mim. Ele viu que a porta estava fechada, não apenas a física, mas a de nossas vidas. Ele se virou sem outra palavra e se afastou batendo os pés. Minha mãe demorou, os olhos arregalados e suplicantes, esperando por um resgate de última hora que nunca viria. Quando eu não me movi, ela se virou e correu atrás dele. Eu os vi partir. Então fechei a porta, passei o ferrolho e me virei para minha avó. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Respirei fundo. O ar ainda cheirava da umidade e desespero, mas não me incomodava mais. Sim, eu disse. Acho que estou. Bom, ela respondeu. Agora vamos terminar de empacotar. A transportadora está a caminho. A viagem para a casa do lago foi de 2 horas para o norte, longe da cidade e para dentro da Serra da Mantiqueira. A neve era mais profunda aqui, mais pura. A paisagem era um cartão postal de pinheiros cobertos de geada e colinas brancas e ondulantes. Paramos em um grande portão de ferro. Dei meu nome ao segurança. Bem-vinda ao lar, senhora Siqueira, disse ele com um sorriso. Lar. A palavra parecia estranha e esquisita. Dirigimos por uma estrada particular sinuosa até chegarmos ao final de uma entrada de garagem. E lá estava ela. A casa era magnífica. Não era uma mansão espalhafatosa como a casa dos meus pais, mas uma grande e moderna cabana construída de cedro, pedra e vidro. Tinha janelas enormes com vista para o vasto lago congelado e estava perfeitamente aninhada entre os altos pinheiros. Meu pai comprou isso com meu futuro roubado. Minha mãe decorou com meus sonhos roubados. Estacionei o carro. Vovó e eu saímos. O silêncio era profundo, sem trânsito, sem sirenes, apenas o suave suspiro do vento por entre as árvores. Subi o caminho de pedra até a pesada porta de madeira. Peguei a chave que Arthur Bittencourt me dera. Parecia sólida e real em minha mão. Coloquei-a na fechadura. Girou sem nenhuma dificuldade. Empurrei a porta. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Cheirava a eles. As velas enjoativas com aroma de baunilha da minha mãe e o limpador de couro caro do meu pai. Por uma fração de segundo, senti-me uma invasora. Vá em frente, disse a vovó gentilmente atrás de mim. É sua. Entrei. O chão era de madeira escura e polida. Os tetos eram altos e abobadados com vigas de madeira expostas. Uma enorme lareira de pedra dominava a sala de estar principal. Os móveis eram todos brancos, estéreis e intocados. Andei pelos cômodos em transe. A cozinha tinha bancadas de mármore reluzentes e eletrodomésticos que pareciam nunca ter sido ligados. Entrei no quarto principal. Tinha sua própria varanda privativa com vista para o lago. Fiquei ali, olhando para a cama king size, perfeitamente arrumada. Era aqui que eles dormiam.
Era aqui que tomavam o café da manhã enquanto eu selava minha janela com fita adesiva. Uma onda súbita e violenta de raiva me invadiu. Eu queria quebrar os vasos imaculados e arrancar as cortinas de seda. Mas então a vovó entrou. Ela foi direto para as portas da varanda e as abriu. Uma rajada de ar gélido e limpo invadiu o quarto, girando ao nosso redor, expulsando o cheiro de baunilha e mentiras. Cheirava a pinheiros e neve e água fria e limpa. "Deixe o ar entrar", disse a vovó. "Deixe o velho sair." Fiquei ali na porta aberta, respirando fundo. O ar frio queimava meus pulmões, mas parecia purificador. "Não sei se consigo morar aqui", admiti. "Parece a casa deles." "É apenas um prédio, Laura", disse a vovó. "Uma casa é apenas madeira e pedra. É você quem a transforma em um lar. Então, vamos trocar os móveis, vamos pintar as paredes, vamos queimar as velas que você gosta. Esta casa vai esquecê-los. E eventualmente você também." Ela estava certa. Nas semanas seguintes, foi exatamente o que fiz. Contratei uma empresa de consignação para levar todos os móveis brancos. Doei o dinheiro para um abrigo de mulheres local. Comprei sofás grandes e confortáveis de veludo azul escuro. Cobri o chão com tapetes coloridos e quentes. Enchi a cozinha de panelas e frigideiras e realmente cozinhei nela. E transformei um dos quartos de hóspedes em um verdadeiro ateliê de arte, com um cavalete adequado e uma coleção completa de tintas a óleo caras, do tipo com que eu costumava sonhar. Uma noite, cerca de um mês depois de me mudar, vovó e eu estávamos sentadas no deck, enroladas em cobertores grossos, bebendo chocolate quente. Flocos de neve macios e gordos caíam, cobrindo o lago congelado com uma nova camada de branco. Estava totalmente silencioso. "É tão tranquilo aqui", eu disse. "A paz não faz uma grande entrada", respondeu a vovó, observando a neve cair. "O drama é barulhento. As mentiras são barulhentas. A paz simplesmente chega quando todo o barulho finalmente para." Olhei para ela. Na luz suave do crepúsculo, ela parecia anos mais jovem do que no terrível jantar de Natal. "Obrigada", eu disse, "por me salvar." Ela estendeu a mão e apertou a minha. "Você se salvou, Laura", ela disse. "Eu apenas abri a porta. Você foi a corajosa o suficiente para atravessá-la." Olhei para o lago enquanto o sol se punha, pintando o gelo em tons de rosa e laranja. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava preocupada com o amanhã. Eu não estava calculando mentalmente meu saldo bancário ou temendo o frio. Eu estava livre. 6 meses se passaram. A neve derreteu e o lago ganhou vida, um azul brilhante e profundo. Minha vida encontrou um novo e suave ritmo. Eu acordava com o sol, tomava meu café no deck e pintava por horas. Acabei largando meu emprego na biblioteca para me concentrar inteiramente na minha arte. A fofoca da cidade sobre a grande implosão da família Siqueira foi intensa por um tempo, mas diminuiu, como as fofocas sempre fazem. Meus pais, ouvi dizer, perderam o processo de apelação do fundo, tiveram que vender a casa e se mudar para um pequeno apartamento. Meu pai estava tentando trabalhar como consultor e minha mãe estava vendendo produtos de pele em um esquema de marketing multinível online. Uma tarde de julho, um envelope rosa chegou. Era a caligrafia da minha mãe. Sentei-me à minha grande mesa de cozinha manchada de tinta e olhei para ele, debatendo se deveria simplesmente jogá-lo fora. A curiosidade venceu. Eu o abri. "Laura, espero que esta carta a encontre bem. Estamos passando por muitas dificuldades. A saúde de seu pai está sofrendo com o estresse. É tão difícil para nós, mas queremos que saiba que nós a perdoamos pelo que aconteceu. Estamos dispostos a deixar tudo isso para trás, se você estiver. Afinal, ainda somos uma família. Talvez pudéssemos ir ao lago por um fim de semana. Está tão quente na cidade." "Com amor, mamãe." Li a carta 2 vezes. Nós a perdoamos. Eles ainda não entendiam. Eles ainda se viam como as vítimas. Eles ainda acreditavam que poderiam me manipular com um apelo frágil à família. Eu não senti raiva.
Não senti tristeza, senti nada. Eles eram apenas pessoas que eu conhecia. Levantei-me, caminhei até a lareira e joguei a carta nas chamas baixas que eu havia acendido contra o frio da noite. Observei o papel rosa se enrolar, as palavras "nós a perdoamos" enegrecendo e virando cinzas. Eu nunca respondi. Voltei para o meu ateliê. O sol do final da tarde entrava, iluminando minha última pintura no cavalete, uma grande tela do lago no inverno, poderosa, austera e bela. Vovó viria me visitar na semana seguinte. Tínhamos planos de plantar um jardim. Saí para o deck. O ar estava quente e perfumado. Apoiei-me no corrimão. Fechei os olhos e ouvi os pássaros. Estou segura agora, sussurrei para o vento. E eu estava. Eu havia aprendido que família não é sobre sangue. É sobre quem aparece por você. E eu havia aprendido que minha vitória não era sobre a punição deles. Era sobre a minha paz. Minha vitória era esta casa, esta quietude, esta liberdade. Abri os olhos. O lago estava cintilante. O futuro era uma tela vasta e aberta. E era todo meu. Fim da história.